Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, essa igreja é sua, nós somos teus, não temos o que falar nessa noite para cada irmão aqui, porque certamente cada um tem a sua necessidade, mas o Senhor conhece cada um de nós, sabe aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que o Teu Espírito possa vir nesta noite de uma forma especial e maravilhosa, revelando a Sua palavra, Senhor, que nós precisamos nessa noite, para que nós possamos, Senhor, quando terminar esta escola sábado, as nossas vidas sejam mudadas, impactadas e melhoradas, para viver no Teu reino, Senhor, e é no nome de Jesus que eu Te agradeço, amém, amém. Meus irmãos, estou feliz em ver vocês aqui. Alguns anos atrás, quando a gente tinha uma escola, obreiro, vinha um pouquinho de gente, tudo assim já de idade, né? Era um conceito assim que é de obreiro, mas hoje Deus está levantando uma geração de gente nova, para fazer a diferença juntamente com os mais velhos, amém, irmão? Glória a Deus. Hoje Deus está juntando a experiência com a força, porque precisa melhorar a próxima geração que está vindo aí, que vai mudar esse mundo para sempre, amém? E nada melhor do que nós sabermos como que funciona isso no reino de Deus. Eu quero ler um texto para você, Isaías capítulo 9, e na sequência nós vamos meditar um pouco no nosso livro aí. Deus te abençoe por ter comprado o livro, comprado a sua inscrição, de estar aqui para aprender a palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas como vocês, que têm desejo de aprender a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham, que a minha leitura é aquela bem tradicional. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos princípios, ou nos primeiro tempo, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Náftali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo estava em trevas, viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Para tudo o que quebraste, o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a terra com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e todas as vestes revolvidas em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto e fogo. Aí o nosso texto que interessa para nós agora, é o 6, vamos lá tudo junto? Porque amém? Pode tomar o seu lugar. Nós vamos começar na página 19, capítulo 1, e o nosso texto é nascimento de um rei, ou do rei. Meus irmãos, quando um rei ou filho de um rei está para nascer, há uma grande preparação na terra. Se um político importante, um presidente, vir numa cidade como a nossa, certamente um bom tempo antes, vão pintar as ruas, vão pintar as calçadas, vão arrumar a iluminação, vão deixar tudo arrumado para que essa pessoa venha e veja a administração do momento, ok? Quando Jesus nasceu, foi profetizado por vários profetas do Velho Testamento. Diriam, Isaías foi o que mais próximo chegou, retratando a pessoa de Jesus. Se você for analisar o livro de Isaías, é uma pequena Bíblia. Tudo que tem no resto da Bíblia, tem no livro de Isaías.
Então Isaías foi um dos mais próximos. E ele profetiza em torno de 700 anos antes do nascimento de Jesus, que nasceria um menino. Deu a descrição do lugar, deu a descrição de como seria, que seria rei, seria da descendência de Davi, e isso se cumpre na pessoa de Jesus. Quando você lê a história da família de Jesus, se você pegar de José, que era o pai, não biológico, mas o pai que criou, vamos dizer assim, para trás você vai chegar em Davi. Se você pegar Maria e for para trás estudando, você vai chegar em Davi. Então diga comigo, Jesus era duplamente filho de Davi. Não tinha como não ser diferente. Todos dois eram descendentes da tribo, da mesma família, aquilo que havia sido profetizado. Quando Jesus começa o seu ministério, os profetas do Velho Testamento também apresentou um homem que lhe ia preparar o caminho, e esse homem você já sabe que é João Batista. Os historiadores dizem que João Batista, além daquela história que você já conhece lá no capítulo 1, que fala do nascimento, que o pai de João Batista era sacerdote, e o sacerdócio funcionava assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, e sempre tinha lá mais do que um, ok? Então, como que era feito? Era feito um sorteio, e aquele que fosse sorteado, seria que daria o trabalho espiritual naquela semana, vamos dizer assim para entender. E nessa semana, aconteceu que o pai de João Batista foi sorteado para estar no templo, e ele estava no templo, e quando ele estava entrando no Santo do Santo, ele teve uma visão, veio um anjo, e disse assim, Zacarias, você vai ter um filho. Ele, como? Com essa idade que eu estou, com a idade que a minha esposa está, tem certeza, anjo? Por ele ter duvidado, ele ficou o quê, irmão? Diga comigo, ficou mudo, ficou 9 meses sem poder falar, só falou quando o menino nasceu. E a história diz que quando João Batista vai ficando na adolescência, o pai dele já havia morrido. Diz os historiadores que a família de Jesus, ou a mãe de Jesus e o José, que também já era com uma certa idade avançada, queria adotá-los, porque nota que quando Jesus morreu, só estava a mãe lá no pé da cruz. Por quê? Porque o pai já havia morrido. Então José casou com Maria, José era uns 40, casou com a Maria de 16 anos, quase que adolescente. Se fosse hoje ele ia preso, né? Mas naquela época era assim, ok? Então, quando João recebe esse chamado de Deus, nenhum homem chamou João, nenhum sacerdote nomeou João. João não foi eleito, não foi escolhido por ninguém da sua época, por nenhum religioso. Deus chamou João e disse, João, eu tenho um plano para a tua vida. Os historiadores dizem que João, com aquela pouca idade, partiu para o deserto. E passaram-se em torno de 14, 15 anos, até que ele voltasse, quando Jesus estava iniciando o seu ministério. João estava pregando, a pregação de João era única, irmão. Imagina que o homem foi chamado por Deus, ficou 14, 15 anos no deserto, comendo mel, e o quê? Gafanhoto, e ouvindo de Deus, sendo tratado por Deus, para pregar. Quantos temas a sua mensagem? Uma. Tem gente que fala, não, eu não quero pregar a mesma mensagem, porque todo dia tem que ter uma mensagem nova. João pregou a vida dele, e aprendeu 15 anos no deserto, só uma só, para pregar. E ele chegava lá dizendo, arrependei-vos a cada um de vós, porque é chegado o reino de Deus. João estava dizendo que o rei haveria nascido já, estaria iniciando o seu ministério. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, para falar do nascimento, que eu acho que é importante falar isso para vocês. Quando Jesus nasceu, você já conhece também a história, todo mundo aqui já é cristão, todo mundo aqui conhece o texto, sei? Então o que acontece, irmão? Quando aquela estrela guiou aqueles homens, e agora eu vou quebrar um tabu aqui que está na cabeça de muita gente, uma grande maioria aqui pensa que é quantos reis magos?
A Igreja Católica diz que é 3. Mas não era 3, porque quando tinha uma viagem longa daquela, que eles vinham de um lugar muito longe, vinha numa caravana de pessoas. Eles estavam trazendo ouro, estavam trazendo prata, estavam trazendo incenso. Então eles estavam trazendo coisas que eram caras e não podia correr o risco de ser assaltado, porque eles estavam oferecendo a sua oferta para Jesus. Então eles estavam numa caravana, era mais de um, ok? E quando aqueles homens chegaram lá, que viram o menino, e estava deitado, daquela forma que você já sabe, lá na manjedoura, aquela história toda, eles trouxeram 3 objetos, diga comigo: ouro, incenso e mirra. O ouro, irmão, é um presente que se dá para rei. Então nota que aqueles 3 homens estavam dizendo que Jesus era rei. O incenso é algo que era só oferecido em sacrifício para quem? Para Deus. Estavam dizendo que Jesus era Deus. E a mirra? A mirra era usada para embalsamar o corpo de pessoas que morriam naquela época. Então estava dizendo que Jesus era rei, era Deus, mas era um homem encarnado. Então tinha todos esse significado. Não dá para a gente entrar nesses detalhes todos, senão a gente sai fora do nosso texto aqui, ok? Então, quando aqueles homens estavam trazendo aqueles objetos, estavam colocando ali o ouro, e não era pouca quantidade não, era muita quantidade, colocou aquele ouro nos pés de Jesus, adorou Jesus, eles estavam dizendo assim, ó: nós submetemos a sua autoridade, entendemos que você é rei que havia de vir. Pensei que você ia dar um glória a Deus bem forte agora, irmão. O cara não era crente, irmão, o cara não tinha nada a ver com Deus, ele só era um astrólogo, mas ele reconheceu o senhorio de Jesus, trouxe um presente de rei, e disse: eu me submeto à sua autoridade, porque sei que você tem autoridade no céu e na terra. Era apenas um bebê, irmão. O que um bebê queria com ouro? E nem no lugar que ele estava, nem o pai e a mãe não ia ter nada com aquele ouro, ia fazer o que dentro de uma manjedoura com ouro, ia vender para quem? Mas recebeu por causa da autoridade. Então nota que o anjo anunciou o nascimento, os profetas anunciaram, e os reis comprovaram, ok? Ou os magos, como diz aí alguns historiadores. Voltamos aqui ao caso de João. João começa então a anunciar quem haveria de vir. João, interessante que João havia crescido com Jesus, porque era parente, sim ou não? Talvez brincaram da adolescência junto. E um dia João estava batizando, quem que vem na fila, irmão? Jesus. Quando João olha para Jesus, ele não vê o parente, ele não vê o amigo dele de infância. Quem que ele vê? O Cordeiro de Deus. João tem uma revelação do Espírito de Deus. Diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália desse homem. E a conversa ali no pé do ouvido, sabe qual que foi? Jesus, eu não posso te batizar. Sabendo quem você é, eu não posso te batizar. Jesus disse: João, é importante que isso aconteça para que se cumpra as Escrituras. Irmão, quando Jesus se submete à autoridade de quem? De João. E agora eu vou falar uma coisa que talvez seja nova para você, mas eu creio nisso. Está escrito na palavra. Transferência de autoridade ou de coisas espirituais. Você fala assim: nossa, esse negócio é novo. É nada. Paulo um dia foi com Timóteo: Timóteo, meu filho, põe em prática tudo aquilo que você aprendeu, que de mim, sob imposição de mão, você recebeu. Então diga comigo: unção é transferível. E agora vai uma coisa mais doida para você ainda, irmão, para você anotar. Se eu sou um cara que faz 40 anos que eu estou aprendendo a palavra, você precisa ficar 40 anos para aprender o que eu sei? Não, basta você ser inteligente, andar comigo, eu vou orar para você, vou transferir isso, e você vai estar 40 anos na minha frente. Aleluia, isso funciona no reino espiritual. Você fala: como você sabe? Porque eu já experimentei, dos dois jeitos, tanto de receber como de passar. Então isso funciona no reino espiritual. Então quando Jesus se encurva diante de João, o que João fez? Transferiu todo o sacerdócio que estava sobre ele. João era filho de quem, irmão? Se eu fosse João, não ia para o deserto não, porque o cara mais rico que tinha naquela época era o sacerdote. O pai dele morreu, quem que ia assumir no lugar? Ele.
Mas quem ouve o chamado de Deus, não vai na linha de homem, certo? Quem ouve o que Deus tem, vai naquilo que Deus tem, não vai naquilo que alguém propõe para ele. Aleluia. João poderia ter sido um cara rico, reconhecido por todo mundo, vestido as melhores roupas de linho que o sacerdote, a melhor roupa quem usava era o sacerdote. João trocou tudo aquilo por uma veste do quê? De carneiro, e um cinturão amarrado na cintura, quase que sem roupa praticamente. Deserto tem lugar bom para tomar banho, lugar maravilhoso, tem comida, tem água, tem tudo, sim ou não? Foi nesse lugar que João foi treinado, para uma única mensagem. Aleluia. E aí você quer pregar muitos, qual deserto que você vai entrar então, irmão? Imagina nisso. Aleluia. Glória a Deus. Então o grande problema da humanidade, ou o nosso problema, ou a grande tragédia da nossa vida, irmão, é ter uma vida sem propósito. Aleluia. João Batista tinha um propósito, sim ou não? Qual que era o propósito de João? Anunciar que o reino de Deus estava chegando. Quando Jesus chega, a primeira mensagem de Jesus qual que era? O reino de Deus está entre vós. Jesus passou em torno de 3 anos e meio pregando a mesma mensagem, o reino de Deus está entre. Aí eu pergunto para você, quantas mensagens sobre o reino de Deus você ouve na sua igreja? E aí depois fala que nós pregamos o que Jesus pregava. Não, o reino, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que, irmão? O mundo está... Jesus falou assim que o campo já está branco para a colheita, mas falta pessoas para colher. Quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo, ó, o mundo precisa de cura, precisa de milagre, precisa de sarar das doenças e tantas outras coisas. Eu vou mostrar para vocês. Jesus pegou aquele pequeno grupo dele, que você vai ler no seu livro aí, que a palavra eclésia, do grego, ela não direciona exatamente para a igreja. Nós costumamos, os evangélicos costumam aprender no seminário teológico, que eclésia tem tudo a ver com igreja, mas não é só com igreja não, porque eclésia é uma palavra grega, que os romanos adotaram posteriormente, que fala sobre um grupo de pessoas que está sob o comando, como se fosse político, coisa desse tipo. Então Jesus estava montando a eclésia dele, que eram os 12 apóstolos. Por que os governadores romanos ficou tão poderosos na face da terra? Por causa desta palavra, porque eles aprenderam esse sistema de governo, só que quando falava em democracia, e nós vamos ler aqui daqui a pouco, que no reino de Deus tem democracia, irmão? Deus é democrático? Deus faz o que eu quero, quando eu oro Deus muda. Tem gente que prega assim, a oração muda a mão de Deus, muda a mão de Deus, vírgula. Deus, ele é soberano, nada pode mudar, a Bíblia diz que ele é imutável, sim ou não? Se ele é imutável, ele não pode mudar com a minha oração, senão eu dominava ele, ou não é? Eu mandava ele fazer tudo o que eu quero, e não é assim no reino só tem um que manda, o rei, o resto tudo é súdito, ok? Então, meus irmãos, a grande tragédia na vida do ser humano é não ter um propósito na vida, né? Mas eu sei que você hoje aqui, você tem um propósito, diga comigo, eu sei para que eu nasci. Você nasceu para carregar a presença de Deus na sua vida, aleluia, aonde você vai, a presença de Deus vai com você, em todos os lugares que você está, a presença de Deus está em você, irmão, não tem como contestar isso, não tem como esconder isso, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, você é crente, não tem jeito. Aconteceu lá com os discípulos, quando Jesus estava sendo levado para ser morto, uma mulher chegou e falou assim, você parece um deles, você tem o jeito dele, você fala como ele, irmão, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós tornamos tão parecido com ele, nós falamos as coisas que ele falava, fazia as mesmas coisas que ele faz, não tem como esconder quem você é uma luz que está no lugar alto e todo mundo está olhando para você, aleluia. Então o propósito de Deus para a tua vida, sabe por que as pessoas são abençoadas quando estão perto de você? Por causa da presença de Deus, porque você nasceu para carregar a presença de Deus, e isso é poderoso, irmão, você tem que entender isso,
né? Imagina isso como que é. Então, na sua página 23 aí, Jesus tinha uma missão. Vamos ver aí qual que era a missão de Jesus. Não pensa que Jesus veio sem propósito, não. Tem gente que pensa, Jesus era Jesus, ele era Deus, por isso que ele fez aquelas coisas e tal. Irmão, o livro de Hebreus diz que Jesus fez-se menor do que os anjos, tornou-se igual aos homens. Então, tudo que você sente, todas as necessidades que você tem, Jesus também tinha. Só que ele tinha um propósito. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Olha o reino que não é democrático. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Isso que nós precisamos compreender. Então, há muitas controvérsias a respeito, aí na página 23, a respeito da missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus então, irmão? Que segredo é esse? Que chave é essa que nós vamos aprender? Diga comigo, Jesus veio replantar o reino. Lembra um dia, um texto que tem no Evangelho, que o diabo pegou Jesus, levou lá no pináculo do templo e disse assim, se você me adorar, te dou tudo isso. E mostrou todos os reinos da terra. Ele estava mentindo? Não, estava falando a verdade. Porque quando o homem pecou lá no Éden, ele entregou todo o reino na mão do diabo. Aí passou a pertencer todo esse reino para o diabo. Então não tinha como Jesus vir e implantar um reino aqui. Então tem gente que está pensando assim, estou lutando aqui, eu quero morar no céu, vou te decepcionar. Tu não vai morar no céu, porque o Evangelho diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? E não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você vai herdar o céu. O céu é só 7 anos, irmão, vai ser só um gostinho lá de 7 anos e vai voltar. Então nota que quando Jesus vem com o seu objetivo de implantar o reino, então, vamos dizer assim, não dá para implantar 2 reinos no mesmo lugar, dá para ter 2 reis reinando no mesmo lugar? Não dá, então era impossível Jesus reinar junto com o diabo, não dava, são reinos diferentes. A Bíblia diz que Deus tirou as pessoas lá do reino das trevas e transportou para o reino da luz, ou seja, Jesus precisava implantar um reino, e esse reino agora é espiritual, amém, irmão? Então você vive nas regiões celestiais. Pensei que você ia dar glória a Deus. Que você não é dessa terra, irmão, pelo amor de Deus, você não vive mais aqui, você não tem nada a ver com esse negócio aqui, você só está passando por aqui, aleluia, o teu reino é de outro lugar, você tem um rei, você é o embaixador desse reino. Jesus disse assim, olha, em Mateus 10:7, está no seu livro aí, por onde forem, preguem esta mensagem, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar o que para vocês? Reino, diga o reino de Deus, é meu, você é filho e rei. Mais para frente nesse livro, nos dias da semana, você vai aprender que você também é um rei que serve. Jesus, o Denis até falou aqui já hoje, diz assim, e eu vos destino o reino, como meu Pai destinou para quem? Para mim. Jesus está dizendo, a mesma forma que Deus me mandou estabelecer o reino de Deus. Diga comigo, reino. Ele é político e espiritual. Um reino tem como um reino viver sem política? Não. Todo reino tem um primeiro-ministro, sim ou não? Sim. Quem é o rei da glória? Deus. Jesus é o primeiro-ministro que manda em tudo. E o resto, nós somos quem? Os súditos do reino. Nós estamos servindo nesse reino. Nós temos que servir de acordo com as normas desse reino. É interessante você saber disso, porque o reino não é democrático. Então, tudo que existe num reino, nós temos dificuldade para entender isso, porque nós vivemos na democracia, certo? Mas aonde é rei, existe um rei, é o soberano. Tudo que existe naquele reino é da coroa. E quanto mais rico seu rei for, melhor você vive.
Pensei que você ia dar outro glória a Deus, porque todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor. Aleluia. Irmão, reino, quando você vive num reino de glória, num reino de riqueza, você pode viver todas as benécias do reino. Você pode usufruir de tudo. Jesus disse assim: tudo que pedir para mim, crendo, recebe. Mas só tem que pedir de acordo com o quê? Diga comigo, com a Constituição. Não, se pedir fora disso, não recebe nada. Aleluia. Então nota que o texto diz: ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a mensagem do reino é a notícia mais importante que o ser humano pode ouvir na face da terra, porque ele vai sair de um reino das trevas e vai partir para o reino da luz. Irmão, pensa que a pessoa é resgatada da mão do diabo e colocada na mão de quem? De Deus. O profeta diz assim: olha, vocês estão, os seus nomes estão escritos aonde? Na minha mão. Por que que o profeta colocou isso dessa maneira? Porque a mão é o que você vê todo dia, é o que você mais vê, a parte do seu corpo, ok? Então nota que João foi falando tudo isso, e um dia Jesus também fez uma menção de João Batista. Ele disse assim: olha, dos nascidos de mulher, João Batista é quem? O menor, mas os filhos do reino, o menor deles, é maior do que quem? João Batista. Aí eu fiquei estudando, falei: meu Deus, mas por que que João é o maior? Aí eu fui vendo, fui atrás desse negócio, descobri por quê. Irmão, acontece que os demais profetas anunciaram 500, 600, 1000 anos que Jesus ia nascer, mas João foi chamado por Deus para mostrar o caminho para o povo, sim ou não? Quando ele chegou, João apresentou ele para o povo, João batizou Jesus, e ainda diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ninguém era realmente maior do que ele, porque os outros só ouviram de falar, de dizer, e tem uns que profetizou que nem sabia o que estava profetizando, mas João estava vendo. João identificou no meio de uma multidão e disse assim: ó, é esse daí o homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália do pé desse homem. É fácil você chegar para o seu primo e falar uma coisa dessa para ele? Se fosse eu, não sei não, ia ficar na dúvida. Porque é difícil quando você tem intimidade com alguém, você ter uma revelação dessa, dizer: é esse o Cordeiro de Deus. Jesus disse também o seguinte: eu lhes designo o reino, assim como meu Pai designou para mim. Irmão, olha que Deus está colocando nós no mesmo patamar que Jesus estava aqui. Amém? Amém. Tudo bem? Estão ficando meio assim, já assustado, né? Diga comigo: eu sou embaixador do reino de Deus. O embaixador é um cargo político, porém ninguém vota. Você já votou para embaixador? Não, ele é escolhido por quem? Pelo governo. Então nota que o governo de Deus escolheu você como embaixador do reino de Deus. Aleluia. Quem já foi em Brasília já viu lá uns prédios, é embaixada não sei de quem. Sabe o que tem naquela embaixada? É um murão bem alto, tudo cheio de câmera, você não vê ninguém, não vê nada, só vê o teto da construção, e você vê uma bandeirona que sai para cima representando aquele país. Se for do Iraque, a bandeirona do Iraque está lá. Diga comigo, ali não é território brasileiro, é um território iraquiano. Então veja bem que Deus te chamou e te colocou embaixador do reino de Deus, aonde? Na terra. Então nota que onde você está tem uma bandeirona dizendo o quê? Aleluia! Aleluia! Quando você está lá na tua casa, lá tem uma bandeirona dizendo: aqui é o reino de Deus. Aleluia! Você está na escola, tem uma bandeirona lá dizendo: aqui é o reino de Deus. Aleluia! Que pertence a Deus. Aleluia!
Ninguém pode violar aquele espaço, irmão, porque é um espaço internacional. Você não imagina o conflito que dá isso daí. Porque existe uma marca, existe uma bandeira. Aleluia. Quando as pessoas olham para você, eles veem uma bandeira do sangue do Cordeiro na sua vida e dizem: lá é terreno de Deus. Aleluia. Aleluia. O embaixador não é qualquer um que é escolhido. Precisa ser um homem completamente competente para assumir uma postura dessa, ou um posto desse. Aí vai quebrar na sua vida, aquelas vezes que você, talvez, alguma coisa acontece com você, que você fica meio deprimido, e fala assim: ninguém me vê. Não esquece que você tem uma bandeirona dizendo: eu pertenço ao reino. Eu pertenço ao reino. Aleluia. E você está aqui porque você foi escolhido. Você não é qualquer um, porque para ser embaixador, precisa ser escolhido e ter qualidades, capacidade para ser embaixador. Aleluia. Outra coisa, o embaixador, por mais cultura que ele tenha, por mais decisão própria que ele tenha, ele nunca fala em nome dele, ele só fala em nome do país que enviou ele. Jesus falou assim, que pela árvore se conhece o que está falando. Aleluia. O embaixador, irmão, ele é chamado quando tem um conflito qualquer na região, chama um embaixador. Aí chama quem, irmão? Se tiver um conflito lá perto da tua casa, vai chamar quem? Vai chamar o macumbeiro? Vai chamar quem? Aleluia. Vai te chamar. Aleluia. E aí o embaixador chega, mesmo que ele tenha a opinião própria dele sobre aquele assunto, ele não fala do assunto dele, ele fala em nome do país de origem. Então, quando você for chamado, não vai chamado para dar suas próprias opiniões, as suas razões pessoais, ou as suas experiências, fala no nome dele, porque a palavra dele tem poder para garantir a vitória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Característica do embaixador. Um embaixador é um político singular, todos os reinos possuem, ok? É indicado pelo seu rei, não é votado no cargo, mas tem aí umas características que eu vou falar aqui, está no seu livro, na página de número 30, ele é indicado para representar o seu estado ou reino, é comprometido somente com os interesses do estado, não pode, a Bíblia diz que aquele que é chamado para a obra do Senhor, não pode se enrolar com as coisas desse mundo, sim ou não? Sim. Quem pega no arado não dá para orar para trás. Quem já foi do interior aqui da roça? Eu era menino, meu pai tocava roça, e meu pai mandava eu arar a terra, não tinha muita força, porque era pequeno ainda, e toda hora brincando, sabe como é que é menino, né? De vez em quando aquele arado batia numa madeira embaixo, dava uma pancada na costela, que eu ficava umas meia hora lá gemendo, sem poder respirar. Hoje eu entendo porque que a Bíblia fala que não pode largar do arado, porque a paulada vem. Aleluia. Olha bem, personifica a nação ou estado ou reino. Então, aonde você está representando quem? O reino, está representando o rei. Quando estão olhando para você, eu vou falar um outro segredo, uma chave que é importante. O pastor Adão está aqui. O reino espiritual, quando olhar para o Adão, vai ver Adão? Vê quem? Jesus Cristo. Aleluia, não vê mais o Adão, vê Jesus, porque ele pertence a um reino espiritual. Aleluia. Ele é responsabilidade do Estado. Nota que se acontecer qualquer coisa lá com o embaixador no outro país, a primeira coisa que o governo, vamos dizer assim, um embaixador brasileiro está lá, tem uma guerra, começa uma guerra naquele país, a primeira coisa que o governo brasileiro vai fazer, o que vai fazer? Vai mandar uma parte do exército, vai mandar militares para fazer o quê? Para resgatar quem? Diga para o seu irmão, ser embaixador ele nunca está sozinho, você tem proteção, aleluia, aonde você está, tem um exército atrás de você, aleluia, tem um exército atrás de você todos os momentos, não pensa que você está sozinho. Um dia Israel estava lá numa batalha, numa guerra, agora vamos morrer, estamos cercados, não tem mais jeito. Deus falou assim, como não tem jeito?
eu vou enviar só um soldado meu aí, um só. E a Bíblia diz que aquele anjo matou 185 mil soldados preparados de guerra. E o povo, e o maior trabalho do povo de Deus foi, oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto você adora, Deus trabalha por você. A Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha em prol daqueles que esperam nele. Se você espera nele, ele trabalha por você. É protegido totalmente pelo seu governo. Nunca se torna um cidadão do estado do reino em que está designado. Diga comigo, uma vez filho de Deus, não tem como ser diferente. Pode ser chamado de volta a qualquer momento, sim ou não? O embaixador pode ser removido a qualquer momento que o seu governo desejar. Se o governo dele precisar de ele num outro lugar, o que vai fazer? Ele está sempre pronto. Aleluia. Nunca fala da sua posição pessoal. O assunto somente a posição oficial da sua nação. Ou seu objetivo é influenciar o território para o governo do seu reino. A função do embaixador é fazer o quê? Diga comigo, influenciar. O outro reino. Para negociar com o meu reino. Aleluia. Então, quando você vê essas brigas que tem aí, que não quer comprar, por causa disso, por causa daquilo, então quem que intervém lá? Você acha que o governo, o presidente da república está ligando para o cara lá? Não, é o trabalho de quem? Do embaixador lá. O embaixador é que vai fazer a ponte, para quem? Para que o nome do rei seja glorificado. Então, todas essas qualidades e características estão embutidas na mensagem do reino. Você vê como que é uma coisa tão simples? Mensagem do reino. Nós precisamos pregar sobre o reino. Então, todas implicam aí no cidadão do reino, é a forma de viver nesse reino. É importante que se a gente pudesse entrar em detalhes sobre todo esse negócio de reino, como viver nesse reino. Mas, como a hora já está passando bem, nós vamos pular um pouquinho. Jesus fala assim para não se preocupar, fazer sua parte, porque o Pai trabalha todos os dias, ok, irmão? Então quem cuida de você não dorme. O salmista diz que ele nem cochila. E às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, e agora? Não, fica tranquilo, você não vai morrer antes da hora não. Tem alguém que cuida de você. No meio mais ou menos da página 33, está escrito assim: portanto, sempre que um embaixador é solicitado para comentar uma questão, ele é obrigado a falar a posição oficial do seu governo. Ele não pode dar opiniões próprias. Mais embaixo está escrito, reino e a república. Então, a maioria dos nascidos na sociedade democrática como a nossa, tem dificuldade de entender esse negócio de reino. Por quê, irmão? Porque aqui, o que acontece? O povo vota, sim ou não? O povo manda no seu voto. Se não for de acordo com o povo pode fazer rebelião, ou melhor, pode fazer uma manifestação, sim. Às vezes é rebelião mesmo, né? Ele se manifesta, faz alguma coisa, daqui 4 anos ele não vota mais, ou seja, ele põe o governo e ele tira o governo. Só que, no caso de Deus, o reino que nós vivemos, não existe democracia. Então eu não posso dar as minhas opiniões. Se eu dirijo uma igreja, eu não posso chegar lá, tem uns que falam assim, mudou o costume, mudou o sacerdote, agora mudou o costume. Meu amigo, só tem um costume. O que está na palavra. Eu estou montando aqui porque a minha está aqui. Só tem isso aqui, não tem outra coisa. Lá não é lugar de você colocar suas ideias, é lugar de você implantar o reino. E o reino tem norma, o reino tem lei, o reino tem forma de se fazer as coisas. Então ninguém pode chegar lá e dizer humanamente, agora eu vou fazer isso aqui. Não é assim que funciona, ok? Então, a democracia surge e nós vivemos nessa coisa aqui nota que quando nós fazemos uma reunião, alguém está falando alguma coisa, alguém já levanta. Posso dar uma sugestão?
Só que com Deus não tem sugestão. Lá no livro de Êxodo, que está escrito aí também no seu livro, a Bíblia diz assim: não adulterar, não deita com a mulher do seu próximo, porque esse negócio é pecado. Quanto tempo essa lei foi escrita? Vale até hoje, sabe por quê? Porque não muda. Porque se dependesse de homem, alguém já tinha tirado essa parte, sim ou não? Mas com Deus não tem. Com Deus não tem democracia. Se era pecado naquela época, hoje vai continuar sendo e acabou. Não tem democracia. Deus não quer saber de palpite. Se você quiser dar palpite para Deus, a única coisa que vai fazer, você vai cansar e vai gastar seu tempo e perder suas palavras. Mas Ele não vai mudar. Tudo que você precisa, que eu preciso, está nessa palavra. E fora isso, tudo que você precisa, já está dentro de você. Precisamos até pensar na nossa forma de orar. A gente ora umas coisas doidas. Senhor, nós entramos na Tua presença. Estava onde então? Senhor, agora me socorre. Você acha que é só agora que Ele vai te socorrer? Cada oração que a gente faz sem pensar nela, entendeu? Quando nós oramos de acordo com esta palavra, as coisas mudam. Jesus disse: eu nunca vim para fazer a minha vontade. Qual que era a vontade de Jesus lá no jardim? Jesus sabia o que ia passar, sim ou não? Você acha que Ele queria passar aquele negócio? O que Ele fez? Pai, se for... Quem é que estava orando, irmão? Quem é que estava orando? Você imagina eu então, né? Jesus estava orando e disse assim: Pai, se for a Tua vontade, passa de mim esse caso. Ou seja, não deixa eu passar por esse negócio não, que isso é terrível demais. Deus falou: não. Está na Constituição. Você está embaixo, você está apresentando o reino. O reino só tem um que manda, e esse cara sou eu. Aleluia. Jesus teve que passar por tudo aquilo lá, irmão. Mas Ele não voltou atrás, para fazer de você o embaixador do reino dEle. Aleluia. Jesus cumpriu todas as normas possíveis. Todas as normas. Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir, desafiou tudo que foi lei que podia desafiar, para mostrar que no reino você também pode. Você acha que foi à toa que Jesus apareceu para aqueles caras lá no barco? Outro dia eu falei na igreja lá sobre 4 tempestades, essa foi uma delas. Jesus falou assim: vai para o outro lado, porque daqui a pouco eu vou orar um pouco. Jesus foi orar, e aí começou uma ventania, uma tempestade terrível lá. Aí Jesus, era fora de hora, era madrugada, era 3 horas da manhã, tinha alguém lá de barco? Não tinha. O que Jesus fez? E a tempestade comendo lá, certo? Os discípulos: é um fantasma, misericórdia, agora o que nós vamos fazer? É um fantasma. Mas aí Pedro, quando ele tinha uma intimidade, ele já reconheceu Jesus, certo? Ele falou assim: Jesus, é você mesmo? Disse: sim, Pedro, sou eu. Não estou acreditando muito não, Senhor, mas se for você, manda eu andar por cima da água. Vem. O que o Pedrão fez, irmão? Desceu. Eu acho que ele olhou para trás e falou: você tá... eu sou o cara, hein? Pedro foi o cara que mais apanhou, irmão. Mas era o cara que ia ser o pastor, precisava apanhar mais que os outros para aprender, para depois não saber o que vai fazer. Diga comigo: se Deus tem um grande plano na tua vida, você vai ser lixado mais do que os outros. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pedro, irmão, fez as maiores revelações. Foi Pedro. Pedro foi o cara que viveu coisas grandes com Jesus, mas levou cada uma também. Que se fosse os crentes de hoje, desviava tudo. Pedro um dia foi pregar, irmão. E na época dos rabinos lá, os caras que frequentavam o CETEG lá daquela época, não recebiam diploma, recebiam uma chavona. Então os caras penduravam aquela chavona no pescoço, né? Aqui, e podia falar de Deus, das coisas de Deus, né? E o Pedrão não tinha tal chave. Foram proibir o Pedro de pregar. Pedro ficou meio arrebentadão, né? Todo mundo desfazendo dele. Não, mas eu sou discípulo do mestre. Não, mas aqui não tem essa não. Chegou lá e falou para Jesus: Jesus, o negócio é o seguinte, os caras não estão deixando eu pregar não. Falou: Pedro, vou te dar chave do quê, irmão? Irmão, você não tem noção o que
Jesus estava falando, cara, vou te dar uma autoridade no céu, aleluia, você está querendo autoridade aqui para falar alguma coisa? Eu vou te dar no céu, Pedro, vou te dar no céu. Se você falar assim, ó, você está desligado lá, Pedro, eu vou ser obrigado a riscar lá em cima. Se você falar, liga aqui, eu vou escrever lá, aleluia. Era isso que ele estava falando. Pedro ficou todo animado, foi pregar o evangelho. Daqui a pouco, Pedrão estava tão empolgado, mas tão empolgado, Jesus falou assim, Pedro, os caras vão me matar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Irmão, Pedrão era que nem uns crentes de hoje. Fazia 3 anos que estava andando com Jesus, mas ainda estava com o facãozão na cintura. Qualquer coisa, arrancava o facão. Falou assim, Jesus, eu morro no seu lugar, cara, mas ninguém toca em você não. Sabe quando o cara fica bravão, armado, fica valentão, né? Jesus falou, Pedro, vou falar uma coisa para você, Pedro, vai se converter. Está escrito isso no texto, irmão, está escrito, quando você se converter, Pedro, você vai ver que é diferente. Pedro ainda não estava convertido totalmente, ok? Aí Jesus falou assim, olha, para com isso, rapaz, você vai me negar. Não, de jeito nenhum. Falou, ó, chegou um momento que não dava mais, o que Jesus falou para ele, para trás de mim, quem? Pedro ficou depressivo, falou, peraí, uma hora esse cara me dá poder no céu e na terra, fala que eu sou o cara, depois fala que eu sou o diabo. Diga comigo, Pedro estava sendo treinado para ser pastor. Amém? Esse mesmo Pedro, irmão, morre na mão do Nero, se eu não me engano, crucificado de cabeça para baixo, adorando a Deus. Mas no dia que uma mulher olhou para ele disse que nem conhecia Jesus. Então nós precisamos estar revestidos para servir nesse reino. Aleluia. Então desenvolvendo o pensamento do reino. O texto diz assim, as primeiras palavras registradas no ministério público de Jesus, dirigem-se diretamente às necessidades de mudar o nosso quê? Pensamento. Por que as pessoas mais rejeitavam Jesus naquela época? Estava bom do jeito que estava. É? Ok. Vou falar mais alto aqui. Então, o que acontece, irmão? Na época de Jesus, a mensagem de Jesus queria que as pessoas mudassem o quê? A mente. Se você não mudar sua mente, você não pode mudar nada na tua vida. Tudo que você vai fazer, primeiro precisa ter o quê? Um pensamento a respeito daquilo. O escritor aos Hebreus diz, olha, no 12:2, que você precisa mudar sua mente para que você possa o quê? Experimentar qual seja o quê? A boa, agradável e a maioria dos cristãos na face da terra só fica na boa. Diga comigo, só fica na boa. Sabe qual que é a boa? É aceitar Jesus, ficar dentro da igreja falando estranho, dando glória a Deus. Oh, coisa boa, é ou não é? Não é boa, irmão? Mas não é só isso. Tem mais uma coisinha ainda, que tem que dar mais um passo. Qual que é? A outra? Qual que é agradável? É quando você começa a ter uns dons e já ser usado por Deus. Aí começa o perigo na nossa vida. Porque o diabo só trabalha de 2 formas. Ou ele te empurra, ou ele te segura. Se ele puder te segurar, ele te segura, te trava. Mas se ele não puder, ele te empurra para a fama, para tudo que você precisa imaginar que você que está fazendo, para você que está, eu sou o cara, estou fazendo, se não fosse eu, se não fosse eu naquele departamento, aquilo não funciona não, estou lá porque, senão para aquilo lá, irmão. Jesus um dia pegou os discípulos, levou num lugar, numa montanha, que, lembra da história que você aprendeu na escola, Alexandre o Grande? Ele fez, o Alexandre o Grande, gostava de uns deuses lá, ele fez uma caveirona, uma bocona de uma caveira assim, cheia de dentes na montanha, lá numa caverna, e escreveu uns dizeres lá. Então, os dizeres diziam o seguinte, que ele era a porta do inferno. Jesus pegou os discípulos, levou lá naquele lugar e falou assim, ó, a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Ou é o contrário? Falou que a porta do inferno não prevalece? É o contrário, tem muita gente, irmão, vamos lutar. Não, é para você atacar, não é para você se defender, é o inferno que não vai aguentar você. Tem gente que está tremendo. Não, é você, é o inverso o negócio. Ok? Então, quando nós pensamos nisso daí, desenvolver os pensamentos do reino, a gente tem que aprender a viver nesse reino. Jesus falava de reino, João transferiu para Jesus esse reino, que até então João vivia o reino de Deus, na íntegra,
Quem vive no reino de Deus, o rei é responsável por ele, sim ou não? E Jesus falou isso para os discípulos em outras palavras. Alguém estava servindo a ele, disse assim: Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos te servir? O que nós vamos ganhar com esse negócio? E amanhã, o que nós vamos comer? Como é que vamos vestir? Jesus falou assim: olha, veja quem? As aves do céu. Não plantam, não tece, não colhe. Alguém já viu algum morrer de fome? Jesus disse: vocês que são filhos. Irmão, sabe o que é viver no reino? Diga comigo, é a plenitude. Total de confiança em Deus. Amanhã é amanhã, vamos ver o que vai dar. Hoje eu estou servindo a Deus. Não, você não tem que se preocupar com amanhã, porque o teu amanhã está na mão de quem? De Deus. Você não precisa se preocupar com o que Deus vai fazer amanhã. Faz hoje. A Bíblia diz que luz e lâmpada para o meu caminho é o que? A sua palavra. A lâmpada, eu já falei isso aqui para os alunos da escola de obreiro. A lâmpada naquela época era uma botijinha de barro assim pequenininha que cabia na palma da mão. Os caras colocavam um óleo lá, colocavam um pavio e aquilo lá não clareava nada, só clareava o pé dele ali, ó. Entendeu? Para ele clarear ali na frente, tinha que dar mais um passo. Então, Deus nunca vai revelar tudo para você, o plano dele. Ele vai revelando à medida que você vai passando de estágio. Ele vai dar um teste em você. Quando você é aprovado, ele passa você para outro estágio, sim ou não? Então, esse negócio aí de agradável e perfeito aí, não, ao contrário. Boa. E a perfeita, irmão? Como que é a perfeita vontade de Deus? Diga, é quando eu vivo plenamente aquilo que Deus quer para mim. Até que nada mais importa nessa vida. Outro dia estava saindo de uma reunião e um pastor falou assim para mim, tinha um carro parado, uma Mercedes, de última geração. Ele falou assim: você já pensou se você tivesse um carrão desse? Eu falei: eu vendi ele na hora e investi em alguma coisa. Irmão, para que eu quero um carro daquele? Primeiro que eu vou ter dificuldade até para pagar o IPVA. Não é? Não faz parte da minha, eu não tenho um sonho desse não. O que eu sonho é viver o que Deus tem para a minha vida. Pode ser da maneira que for, eu não fico fazendo plano, eu vou comprar uma chácara, vou comprar um sítio, não, eu quero o que Deus quer para mim, sei lá o que for, aonde for, eu estou dentro daquilo que Deus quer, estou disposto a viver no reino, aleluia. Quem vive no reino não está preocupado com amanhã, porque sabe que Deus cuida dele. Os nossos filhos estão morando na Colômbia, foram para lá naquela igreja que está um avivamento lá, para passar uma semana, chegou lá, resolveram ficar, vender tudo que tinha por aqui, desfizeram das casas, estão morando na Colômbia. Um, eu já sei que não volta mais, o outro não sei se volta, mas é assim. Quer servir a Deus, tem que ter coragem. Estou servindo a Deus, mas já pensou se ele mandar eu lá para o interior, naquele lugar, Deus me livre, mandar lá para Iramaia, Deus faz até o sinal da cruz. Vou até bater na madeira, não quero nem saber de Iramaia, mas é assim. Você pediu para ir para Iramaia? Quem mandou você ir para Iramaia? Deus. Deus chegou e falou assim: quero que você vá para Iramaia. Irmão, Deus trabalha na contramão daquilo que nós pensamos. Você pensa tão pequeno, Ele vê grande. Deus vê possibilidade onde não tem possibilidade. Deus levanta você para levar em lugares, aleluia. Deus te manda para lugares que você chega lá e fala assim: ó, aqui não sai nada. Deus fala: sai, aleluia. Você pensa, aqui lá não dá em nada. A Bíblia diz que onde que abundava o pecado, superabunda a graça. Aquele cara vai ficar melhor do que você, aleluia. Eu fico pensando, irmão, o cara que ganhou Moody para Jesus, a Bíblia diz que Moody ganhou milhões de pessoas. Um cara que ganhou ele para Jesus, imaginava que ia ter tanta alma através da pregação desse tal de Moody, desse homem. O cara, a Bíblia não, os historiadores dizem que ele não dormia sem ganhar uma alma. Isso significava que no mínimo era 365 por ano. E diz que o lugar que ele chegava, quando ele ia pregar, parava a cidade para ouvir ele. Quando ele pregava a respeito do inferno, as pessoas seguravam no banco da igreja, já sentindo no inferno aqueles que não eram crentes. Antes de ele terminar a pregação, já está tudo na frente: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Mas sabe o que Moody precisou para fazer isso? Ele vendeu tudo, deixou tudo que tinha, era um empresário, vendeu tudo e foi com a cara e a coragem para onde que Deus mandou ele. Aleluia. Isso é viver no reino. Aleluia.
Então vamos falar aqui agora só de um contraste aqui do reino e da democracia. Nós já demos uma pincelada. Então, no reino de Deus não tem democracia. O que Deus fala está falado e nós precisamos aprender a viver dessa maneira. Então, na página 38, está escrito assim, ó: se reivindicarmos viver uma vida no reino, não podemos constantemente estar formando nossos próprios grupinhos, para promover nossas próprias opiniões ou para desafiar o rei, as palavras do rei. Como a lei, a sua palavra é inesgotável, é imutável. Entretanto, entramos em problemas cada vez que nós tentamos transferir o quê? Todas as vezes que você quer levar a sua democracia para o reino de Deus, vai dar problema. Toda vez que você quer implantar suas ideias no reino, vai dar problema. Porque as nossas ideias podem até ser boas no momento, mas a gente vê lá na frente. A gente só vê no momento, lá na frente só Deus que vai ver. Então, para a gente estar encerrando aqui, só vou falar mais um pensamento aqui, que está na página 39, de Jó. Jó vivia no reino de Deus? Não. Jó era um religioso, sim ou não? Ele vivia, fazia tudo direitinho, como muitos crentes não faz. Jó oferecia sacrifício, ia na sinagoga, fazia tudo direitinho. Aí um dia, na conversa entre Deus e o diabo, não tinha nada a ver com Jó, sobrou para ele, sim ou não? O diabo veio lá e falou assim, ó, eu estou vendo lá o seu servo, e o cara realmente te serve, hein? Mas por quê? Você enche ele de bens, tem uma família bonita, o cara é rico, é óbvio que ele vai te servir. Deus falou assim, epa, eu conheço ele. Diga comigo, eu sou conhecido de Deus. Ele sabe tudo da minha vida. Deus disse assim, Jó é íntegro. Integridade é aquela coisa que você se porta com bom comportamento quando não tem ninguém por perto. Porque na frente de todo mundo, todos nós somos íntegros. Mas quando nós temos a oportunidade, onde ninguém nos está vendo, é hora de mostrar a integridade. Isso ali, ele anda perfeito e anda na minha presença ainda, tem essa. Posso tentar ele? Pode. Diz os historiadores que a prova de Jó foi em torno de 8 meses a 9 meses. E vai. O que o homem mais gosta nesse mundo? Riqueza, sim ou não? Perdeu a riqueza? Perdeu o poder, consequentemente. Perdeu quem? Família. Perdeu a saúde. E perdeu o prestígio na sociedade. Perdeu tudo isso. Foi para onde? Foi para o pó. E os amigos? Aí um dia vem quem para conversar com ele? Deus. E aí, Jó? Como é que você está? Como que eu estou? O Senhor me colocou nessa. Eu, olha, fazia tudo direitinho lá. E começou a fazer o quê? Diga comigo, colocou as ideias dele no reino. Queria que Deus mudasse por causa das palavras dele. Ele falou, peraí, vamos conversar. Aonde você estava, meu amigo, quando eu coloquei limite nos mares? Quando eu estabeleci as estrelas no céu, aonde você estava? Jó vai pensando e disse assim, realmente, eu falei de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, mas agora os meus olhos, mudou o quê? A mente. Quando você muda a mente, meu amigo, Deus é obrigado a fazer algo por você. Pensei que você ia dar um glória a Deus agora. Aleluia. Quando Jó mudou a mente, o que aconteceu com ele? Diga comigo, o dinheiro voltou ou não? A família voltou? A saúde voltou? Foi restituído? Em dobro. Diga comigo, se eu mudar minha mente, eu vou viver coisas que eu nunca vivi no reino de Deus. Aleluia! O problema é que a gente não muda a nossa mente. A gente entra na igreja, continua com a mente do mesmo jeito. Vai orar. Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Até amanhã. A mesma oração amanhã na hora de dormir de novo. Qual que é? Abençoa meu pai e minha mãe.
Se for casado, meus filhos. Irmão, Jesus não orava desse jeito. Ele ensinou os caras a orar. Ele disse assim, ó. Pai, quando você fala em pai, a autoridade está na mão de quem? A autoridade está na mão de filho ou está na mão de pai? A bênção vem do pai para o filho ou do filho para o pai? Então Jesus estava dizendo, Pai nosso, que está onde? Eu reconheço que você é Deus. O que mais? Como que eu posso, como ser humano, santificar o nome do Senhor? Fala, ter uma vida íntegra diante de Deus. Quando eu tenho uma vida íntegra diante de Deus, eu estou santificando quem? Meu Deus. Não dizendo que Deus vai virar santo por minha causa, mas eu estou vivendo em santidade conforme Ele quer. O que mais tem nessa oração? Venha a nós o que, irmão? E aí quando vem o reino, nós entendemos tudo isso que nós falamos aqui hoje. Eu não apito nada, eu não mando nada, eu não dou opinião em nada, eu vivo de acordo com aquilo que o Senhor quer, onde o Senhor mandar eu estou dentro e a palavra é a sua. Aí tem uns crentes que tem o primeiro probleminha que tem na igreja, disse, meu tempo aqui acabou. Como assim acabou? Irmão, eu estou com 40, eu não sei, ou eu sou ruim demais, ou esses caras é esperto demais, porque faz 44 anos que eu estou na igreja, e Deus nunca falou que o meu tempo acabou. O que tem mais nessa oração aí? Depois de vem o seu reino, depois que vem o reino, eu vou viver no reino, aprender a viver no reino, fazer tudo no reino, e assim mesmo eu tenho que fazer o quê? Vontade de quem? E depois disso? Oh, não é só aqui não, é aonde? Aonde que eu vou fazer a vontade de Deus? Diga comigo, aquilo que é tratado no céu, manifesta na terra, através de mim, aleluia. A Bíblia diz assim que Deus espera, a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Que natureza é essa? Acha que é a terra? Não, é as pessoas. Espera a manifestação de Deus na sua vida. Deus não pode salvá-la de outra maneira a não ser por você. Aleluia. O que mais tem nessa oração? Perdoa o que, irmão? Que tudo que eu cometo está perdoado, está liberado, sem problema nenhum, amanhã eu posso pecar de novo. É assim? Como que é? Perdoa os meus pecados, assim como o quê? Já percebeu que se eu não perdoar, não sou perdoado. E sabe o segredo de tudo isso, irmão? É que a gente pensa que só as pessoas que a gente não conhece é a igreja. O marido é a igreja, a esposa é a igreja, filha é a igreja, filha é a igreja, sogra é a igreja, tudo é igreja. Então se eu não perdoar essa gente aqui, eu estou na roça, sim ou não? Eu não vou ser perdoado. Eu vou orar e Deus não dá resposta na minha oração. Tem muitos crentes que não tem resposta de Deus por causa disso, porque qualquer coisinha que olha para o outro, eu não vou com a cara daquele cara, eu não vou. Você está falando da imagem de quem? De Deus, de Deus. Então você tem que perdoar, libera no reino espiritual, libera essas pessoas no reino espiritual, que você não vai viver grandes coisas. Aí depois que de toda essa oração, que vai ter o quê? Se na terra como no céu, o que mais depois tem o que de comida aí? Depois de todas estas coisas, Deus vai pensar em fazer o quê? Aí nós brasileiros, nós pensamos no que primeiro? Tudo nesse país acaba em quê? Acaba em comida, você vê, tudo gordinho, né? É a última coisa, irmão, que você tem que se preocupar, porque nós somos sustentados por Deus, sim ou não? Deus tem poder para te sustentar? Quando veio a seca, a fome lá em Israel, quem foi que foi sustentar o profeta? Deus, diga comigo, Deus. Tem gente para te sustentar. Se não tiver pessoas, Ele traz o corvo. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos acreditar na provisão de Deus. Agora eu vou resumir aqui, porque não dá mais. Na página 47, quando você fala de reino, fala de trabalhadores, etc e tal e tal.
Então a Bíblia diz que os campos já estão brancos e falta o quê? Ceifeiro. Aí eu pergunto para você, aonde estão os trabalhadores da última hora? Pensei que você ia levantar a mão, estou aqui, irmão. Você é o trabalhador da última hora. É interessante que o trabalhador, o salário é o mesmo para todos, né? O cara chega de 7 horas da manhã, o outro chega às 9, chega às 10, chega às meio-dia, outro chega às 3 horas da tarde. O salário é o mesmo. Diga comigo, Deus não tem 2 galardão. Só tem um. Ok? Então nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós precisamos fazer a diferença na face da terra. Deus vai levantar uma geração de pessoas para fazer algo extraordinário na face da terra. Quem se preparar vai ver grandes coisas. Quem não se preparar não vai nem perceber. Há um tempo, irmão, a Bíblia fala que é um tempo de sentar, um tempo de estar em pé. O tempo de sentar já passou, sim ou não? Agora é tempo de você estar o quê? Todas as vezes que Deus foi falar com alguém, Deus falou de que maneira? Em pé. Para o profeta Ezequiel, quando ele estava lá na beira do rio Quebar, ele disse assim, levanta-te e coloca em pé, vou falar com você. Irmão, esse cara foi chamado para viver como um profeta. Ele achava que estava na pompa de profeta, aquele negócio tudo. Deus falou, não, cara, eu quero você trabalhando, servindo no meio do cativeiro. É na Babilônia que eu quero você. Tem gente que quer profetizar dentro da igreja, vai profetizar lá fora. Aleluia, aleluia. Ezequiel, até então, o dia que Deus chama ele para profeta, ele tem uma visão, via aqueles negócios tudo complicado, e Deus começa a revelar tudo para ele, mas precisa estar em pé. Diga para quem está perto de você, seu tempo de ficar sentado já passou. Aleluia, aleluia. Irmão, sabe por que que os doutores da lei andavam atrás de Jesus todos os dias? Porque Jesus tinha uma coisa que eles não tinham. Eles queriam uma coisa que estava em Jesus que eles não tinham. Diga comigo, poder. Eles ficavam loucos da vida, que Jesus chegava no lugar, curava, levantava morto. E não é possível, como é que esse cara tem isso? De onde que ele tirou isso? Chegaram até a questionar, de onde que vem o seu poder? Diga comigo, o reino de Deus é poder para aquele que crê. Amém? Diga para quem está perto de você, Deus te chamou para viver em poder. Ou melhor, Deus disponibilizou todo o poder para você. Amém? Amém.